irmãos podem sentar, passar a palavra. Reverendo Carlos, obrigado de antemão, agradeço. Ele vai se apresentar com mais clareza da Igreja Presbiteriana da Esperança. Então, ele vai explicar como é que tem sido o trabalho dele de plantação de igreja. E ele tem trabalhado já com esse assunto sobre igreja conselheira, que é um assunto que eu gostaria de ter trazido. Já era para ter trazido anteriormente, mas, obviamente, diante de todas as peculiaridades, a gente não teve condição de trazer, tá bom? Então, ele vai falar hoje e vai falar amanhã, mas eram para ser 4 palestras, a gente vai tentar ajustar isso em menos, mas vai faltar assunto, né? Então, a gente viu 2 abordagens possíveis. Como tem gente chegando na igreja e como esse assunto vai ficar gravado lá, a gente vai pegar do mais básico para não ter problema de pegar no meio do caminho, tem gente que está voando na história, tá bom? A gente deve ter, ele vai dar uma fala, em algum momento a gente para se alguém quiser fazer alguma pergunta, depois a gente vai para um segundo momento e encerra hoje, e aí amanhã também, tá bom? Reverendo, a palavra pode se ajustar aqui, ver se chega até aqui. Para nós é uma alegria, eu sei que você tem seus compromissos, pastor é assim, né? Tem compromisso para todo lado, né? Ele corre e a gente fica tentando aí se ajustar para se ajudar, né? Então, para nós é uma alegria. Tudo bem, como eu disse a vocês, sábado era sempre o risco de fazer, porque a gente está voltando, né? Mas não tem problema, vamos andar assim mesmo, tá? Em algum momento vocês podem ir anotando, não tiver dúvida, depois a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Seja bem-vindo, Deus abençoe, viu? Alegria minha, pastor Geraldo, alegria minha estar aqui com os irmãos. A nossa igreja é uma igreja nascente, nós estamos ali no nosso quinto mês, né, de plantação de igreja, e fica ali no Parkway, próximo a Águas Claras, ali logo na quadra 5 do Parkway, onde nós estamos nos reunindo numa escola chamada Multi-Integral, né, ali no Parkway. Tem sido um desafio, mas ao mesmo tempo tem sido muito edificante, muito prazeroso trabalhar com plantação de igreja. É a primeira vez que eu trabalho com plantação de igreja, eu sou pastor, até esqueci, olha, tenho 17 anos no Ministério Pastoral, mas é a primeira vez que a gente está trabalhando com plantação de igreja e tem sido um grande desafio. Assim como é um grande desafio também sempre falar sobre aconselhamento bíblico. Ao mesmo tempo que é uma grande alegria, é também um grande desafio. Tem uma anedota do Celso Antunes, que ele conta a história de 3 tripulantes que estavam no avião. Os 3 tripulantes eram um pastor idoso, era um jovem surfista e um cientista. Chega um determinado momento, o piloto do avião fala para a tripulação o seguinte: olha, infelizmente o avião vai cair. Há uma pane, há algo aqui que é irreversível, não tem como mais ser resolvido, e o avião vai cair. Mas há 2 paraquedas aí atrás. Decidam entre vocês qual dos 2 é mais importante para a humanidade, e então resolvam salvar 2 de vocês e o outro irá comigo até o final. Assim que o piloto acaba de falar, o cientista vira para o velho pastor e para o jovem surfista e fala o seguinte: eu sou alguém muito importante, eu sou alguém brilhante, o meu conhecimento é essencial para a humanidade, então eu vou me salvar. Ele pega um dos apetrechos que está no chão, coloca nas costas e pula. E aí o velho pastor vira para o jovem surfista e fala: meu filho, salve a sua vida. Eu já sou idoso, já sou velho, já não vou mais viver muito tempo mesmo. Eu ficarei recolhido em orações até o final com o piloto. E o jovem surfista vira para o pastor e fala assim: que nada, pastor. Tem paraquedas suficiente para nós 2. O cientista pulou, foi com a minha mochila. Essa anedota nos mostra que muitas vezes nós temos o conhecimento, mas não sabemos aplicá-lo. Aquele cientista tinha conhecimento provavelmente de muitas coisas realmente importantes. A gente não tira esse mérito. Mas no momento crucial da vida dele, ele não soube diferenciar uma mochila de um paraquedas. Ele não soube aplicar o tão vasto conhecimento que tinha para salvar a própria vida. Assim acontece muitas vezes na igreja. Muitas vezes na igreja, nós conhecemos teologia, nós conhecemos a história da igreja, nós conhecemos vários conceitos teológicos, sabemos vários textos bíblicos, conhecemos a passagem, a história da redenção, um monte de coisa. Mas no momento que nós passamos por um problema, por uma dificuldade, por uma luta, ou que alguém passe que pede a nossa ajuda, a gente não sabe o que dizer. A gente não sabe o que fazer.
porque a gente não consegue aplicar as Escrituras àquela situação específica. E é essa a proposta do aconselhamento bíblico. É exatamente isso que o aconselhamento bíblico vai propor para aqueles que estudam. Como aplicar as Escrituras às questões do dia a dia. Como aplicar as Escrituras ajudando a pessoa que está lutando contra a ansiedade, lutando contra o medo, lutando contra a ira, lutando contra a pornografia, lutando contra... tendo dificuldade na criação dos seus filhos, tendo um problema conjugal. Como usar as Escrituras para isso? É isso que o aconselhamento bíblico vai nos ajudar. Eu quero convidá-los a abrir um texto rapidinho, antes da gente... É o início do início. Marcos capítulo 9, versículo 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O que está acontecendo aqui? Antes desse momento aqui, de Jesus lidar com esse jovem possesso, acontece a transfiguração. Né? Pedro, Tiago e João estão com Jesus no monte, e ali Jesus revela a divindade dele. É como se abrisse uma cortina, o céu se abrisse e eles vissem a divindade de Cristo. Eles ficam maravilhados. E o que Pedro sugere? Vamos armar umas tendas aqui, ficar nesse monte aqui, porque isso é bom demais, isso é maravilhoso demais. Não vamos para lá, não vamos voltar para a realidade da vida, para o dia a dia da vida, não. Vamos ficar aqui, porque o que a gente viu o céu. A gente viu a divindade, a gente viu Cristo na demonstração da sua divindade. Vamos ficar por aqui mesmo. Mas Jesus fala que não, e eles descem o monte. Sabe aquela sensação que você tem quando vai para um bom acampamento? Que você não quer voltar do acampamento? Você fica ali você comeu com os irmãos, você canta louvores, você ouve a pregação da palavra, você come bem, você dorme bem. Tem momentos maravilhosos, você fala assim, não quero voltar para o dia a dia, não quero voltar para a luta. Segunda-feira é trabalho, segunda-feira é problema, dificuldade, eu vou ter que lidar com algumas questões. Eu preferia ficar aqui. Essa é a sensação de Pedro. E aí, isso é bom, mas é perigoso. Porque fica parecendo que Jesus é Senhor só da vida quando ela está boa. Quando as coisas estão maravilhosas, quando as coisas estão em perfeita harmonia. E aí eles descem o monte e eles dão de caras com as trevas. Tem um jovem possesso, e Jesus pergunta para o pai do menino, no versículo 21, há quanto tempo isso lhe sucedeu? E o pai responde, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Só abrindo um parêntese, tem uma coisa que eu acho fantástica no pai desse menino. O que acontece quando Jesus desce o monte? Esse jovem está possesso, os discípulos estão batendo cabeça, os outros que ficaram, estão batendo cabeça, não sabem o que fazer. Os escribas estão caçoando os discípulos, porque discípulo de Jesus não sabe o que fazer. Né? O pai do menino desesperado, pedindo ajuda, e não consegue ter a ajuda que ele está precisando naquele momento. E aí Jesus se depara com aquela situação. E aí ele pergunta para o pai do menino, o que está acontecendo? E aqui a gente já tem um princípio do aconselhamento. O aconselhamento bíblico lida muito com perguntas, para entender as pessoas, para entender a história de vida, para entender como as pessoas reagem aos problemas do dia a dia. E Jesus, então, ele começa fazendo uma pergunta. E sabe o que me fascina? A resposta do pai. O pai fala, desde a infância. Pensa no que está acontecendo na vida desse pai. Desde a infância, ele é aterrorizado por aquele jovem possesso. Com medo dentro de casa, sendo pária da sociedade, provavelmente as pessoas desprezando a ele, seu filho e sua família. Mas o que é bonito? Ele não desistiu do filho. Ele não desistiu do filho. E hoje eu vejo pais que vêm para aconselhamento com um menino de 5 anos e falam, pastor, não aguento mais o meu filho. Eu não aguento mais, é rebelde demais, é desobediente demais, eu não aguento mais. Eu vejo pais desistindo dos seus filhos, muito menores, e esse pai não desistiu do filho dele. E aí, ele explica para Jesus, e ele pede compaixão. E Jesus responde, tudo pode, se pode, tudo é possível que crê.
E imediatamente o pai do menino responde em lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O que é isso? Como assim ele crê e pede fé? Não parece incoerente? Não parece que não tem relação? Como é que ele está dizendo que crê, ao mesmo tempo está pedindo fé? Porque o que está acontecendo com o pai desse menino é o que acontece conosco muitas vezes. A gente crê em Cristo, a gente crê na salvação, a gente crê no céu, a gente crê na Bíblia, a gente crê nas verdades, a gente crê nos princípios teológicos. Só que quando a gente está passando um problema, a gente pensa assim: será que no meu caso Deus vai agir? Eu sei que Deus tem poder. Eu sei que Ele pode agir, já vi agindo na vida de muitas pessoas. Mas no meu caso específico, será que Deus vai agir? É o que o pai desse menino está pensando. Eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, mas será que no meu caso o Senhor vai agir? Será que na minha vida o Senhor vai agir? E é aí que o aconselhamento bíblico entra, meus irmãos. Porque o aconselhamento bíblico é Jesus agindo na sua vida, no seu problema particular, na sua luta diária, nas questões do seu dia a dia, do seu cotidiano, da sua rotina. O aconselhamento bíblico é Jesus dizendo para você: olha, você tem fé, mas a sua fé também vale para esse momento que você está passando. Ela não é só uma fé na salvação, é uma fé só no plano eterno de Deus, uma fé só nas verdades teológicas da Bíblia. Ela é uma fé operante e que na vida prática ela também é atuante. E eu ajo na prática de vida. Aqui o aconselhamento bíblico entra. E aí a gente se pergunta, mas será a partir de quando o aconselhamento bíblico passou a ser necessário? Será que é depois do pecado o aconselhamento bíblico passou a ser necessário? Então, como pessoas que creem na Bíblia, nós habitualmente anunciamos as consequências eternas do pecado, não é isso? E a gente deve continuar fazendo isso. Em especial, a nossa geração tem tentado cuidadosamente se esquivar desse fato. Contudo, ela também se esquivou do tema da consequência presente do pecado. Então, muitos assim não acreditam nem no inferno, na consequência eterna do pecado. Mas não só nisso. As pessoas, às vezes, acreditam na consequência eterna do pecado, mas elas não pensam na consequência presente do pecado, conforme ensinado nas Escrituras. E os próprios crentes têm constantemente negligenciado essas verdades. Só que essas verdades, meus queridos, importantes, nos dizem de onde vem a avalanche de aconselhamento e também enfatiza o fato de que a Igreja de Cristo possui as respostas. Então, vamos começar a ver isso? Quando é que começou essa necessidade? Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1, versículo 28 a 31. Acompanhem comigo a leitura da palavra que diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. No versículo 26 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem-lhe domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Agora pula para o capítulo 2, versículo 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que a gente vê aqui é que o homem era perfeito, sem pecado, mas ele não era independente nem autônomo. Por quê? O que Deus está fazendo aqui é aconselhando o homem, é orientando o homem, é dizendo como ele deve viver. Ele fala assim: você vai ser o regente da criação, você vai ser a imagem visível do Deus invisível, então você vai dominar a criação. É o que a gente vai chamar na teologia de mandato cultural. Você vai dominar a criação. Em cima do criado, você vai recriar. Como é que a gente chama isso? Criatividade. Você vai usar de criatividade redentiva para, em cima do que eu já coloquei no mundo, você recriar.
Isso é o domínio do homem sobre a criação. Mas não só isso, ele fala assim, você vai crescer, você vai multiplicar, você vai ter família, você vai promover vida, que a gente vai chamar de mandato social, que é o cerne do mandato social é o amor ao próximo. E aí depois Deus vira para o homem e fala assim, e vocês não vão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês precisam entender que há um limite para vocês. Imagina um homem perfeito, mente perfeita, corpo perfeito, sentimentos perfeitos, relacionamentos perfeitos. Para ele achar e se esquecer de que ele era dependente de Deus e de que ele era o próprio Deus, era daqui para ali. Então Deus dá um lembrete para ele. No meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal vai lembrar para vocês que vocês não são perfeitos e que vocês têm um limite. Vocês não podem comer do fruto dessa árvore. A gente vai chamar isso de mandato espiritual. Então, esses 3 mandatos são as ordens de Deus para o homem e, ao mesmo tempo, os conselhos de Deus para o homem. É Deus orientando o homem. Aí a gente já percebe, então, que o aconselhamento ele não foi algo necessário por causa do pecado. Ele já era necessário antes do pecado. Por quê? Porque o homem era dependente e não era autônomo. Ele dependia de Deus e ele não tinha autonomia total. Sempre foi assim. E sempre será assim. Porque nós não somos Deus. Então, sem a palavra, a vida é um absurdo, conforme conclui o mundo de hoje. Sem a palavra, a vida é um vazio, conforme concluiu Salomão. E a palavra mesmo fala em Mateus 4:4 que não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. O Paul Tripp, analisando essa passagem bíblica, ele chega à seguinte conclusão. Ele fala assim, nossa necessidade por ajuda não é resultado da queda, mas é resultado de sermos humanos. Eu preciso da verdade que venha fora de mim mesmo para que faça sentido para a vida. Quem falou essa verdade para o homem? Deus veio fora do homem, ele não encontrou a verdade dentro dele. Ela veio de fora dele. Deus revela a verdade ao homem. O mandato cultural, o mandato social, o mandato espiritual são revelados por Deus ao homem. E eu preciso aprender como ser aquele instrumento de Deus de mudança na vida dos outros. Como Deus pode me usar para ajudar pessoas como esse homem que a gente acabou de ler aqui, que tinha um filho desde a infância com aquela luta. De que maneira nós podemos ajudar pessoas assim? Ele continua dizendo o seguinte, que Adão e Eva foram criados por Deus para serem receptores da revelação. Eles recebem a revelação de Deus. Foram criados por Deus para serem intérpretes. Vocês já pararam para perceber que a gente é intérprete desde criancinha? Que desde criancinha a gente está interpretando os fatos que estão acontecendo na vida e tirando conclusões deles. E muitas vezes é baseado na interpretação que a gente tem dos fatos que a gente age. Pega, por exemplo, um homem e uma mulher, eles estão no mesmo trânsito. O homem está esbaforido, irritado, buzinando, gritando com os outros e fazendo uma direção perigosa, porque ele está com pressa para chegar em algum lugar. E a mulher está tranquila no trânsito. Aí os dois param no mesmo semáforo vermelho, os dois param. O homem está ali bufando, acelerando. Ele olha para o lado, a mulher está olhando para o retrovisor, retocando a maquiagem. Por que essas duas pessoas estão na mesma circunstância, mas com reações totalmente diferentes? Porque elas interpretam de forma diferente aquela circunstância. Nós estamos interpretando a realidade desde quando somos crianças. E grande parte dos comportamentos que temos hoje se devem às conclusões que tiramos para a interpretação que demos àquela realidade. E muitas delas são falsas. Muitas conclusões são falsas. Só que a gente age conforme essas conclusões, mesmo elas sendo falsas. Por isso que é muito complicado, às vezes, os pais ocultarem algumas coisas de criança. Porque quando a criança percebe que tem alguma coisa que não está funcionando bem, o que ela vai fazer? Ela vai interpretar. E ela vai dar a conclusão dela àquilo que está acontecendo na família. Se aquilo não ficar claro para ela, ela vai concluir errado e ela vai agir conforme a conclusão dela. E isso vai virar uma verdade dentro dela para a vida inteira. Aí depois vem para o aconselhamento para a gente poder ajudá-la a dar a interpretação correta para aquele fato do passado. Né? Porque nós somos intérpretes. Deus nos criou assim. E Adão e Eva foram criados por Deus para serem adoradores. Né? A própria palavra cultivar, quando ele fala de cultivar o jardim,
dá essa ideia de adoração, né? O homem adorando a Deus naquilo que ele faz. A atividade do homem diária é uma atividade de adoração a Deus. Fomos criados assim, a gente não consegue fugir disso. Todos nós fomos criados para sermos adoradores. A pergunta é, o que nós adoramos? A quem adoramos? Mas isso é parte da nossa essência. Independente de reconhecer a Cristo ou não, independente de ser um ateu ou ser um cristão, qualquer outra religião, o ser humano tem alguma coisa que no coração dele, ele adora. Alguns vão adorar o dinheiro, outros vão adorar o poder, outros o sexo, outros o Deus verdadeiro. Mas eles vão adorar alguma coisa. Agora acontece o seguinte, a gente já viu que a necessidade, ela existia antes do pecado. Só que com o pecado, aí que ela se tornou mais necessária mesmo, a necessidade de aconselhamento bíblico se tornou mais importante ainda. Olha o que acontece em Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que acontece em Gênesis capítulo 3? Um outro conselheiro entra no mundo. Até então, tínhamos o conselho de Deus e o homem ouvia e obedecia o conselho de Deus. Agora entra um outro conselheiro, o diabo. Só que ele dá um conselho oposto ao conselho de Deus. Deus fala, não comam, ele fala, comam. Obedeçam, ele fala, desobedeçam. Então, entra aqui um outro conselho. E a necessidade de aconselhamento, então, aumenta quando o homem escolhe o conselho errado. Ele tem dois conselhos diante dele. E ele escolhe o conselho errado, o conselho de Satanás. Então, o homem se voltou do conselho divino para o mau conselho. E aí é que a gente vai concluir, gente. É claro que hoje nós temos várias vozes no mundo. Nós temos a voz do mundo, temos a voz do nosso próprio coração, temos... Eu lembro que o Geadas, uma vez, ele foi receber uma pessoa para aconselhamento, e a pessoa falou que ouvia vozes. Ele falou assim, olha, eu também ouço vozes. Eu vinha no carro agora, de casa para aqui, para o consultório, e tinha dois amigos conversando, tinha um rádio ligado, e ali tinha pelo menos umas 3 vozes que eu estava ouvindo ao mesmo tempo. Aí o Diadas vira para ele e fala assim, a pergunta é, a qual voz você vai dar ouvidos? Qual é a voz que você vai deixar ser a voz determinante da sua vida? Né? E é isso que acontece hoje. A grosso modo, nós temos hoje 2 tipos de conselho. O conselho de Deus e o conselho do diabo, que é o que está acontecendo em Gênesis 3. Né? O que Satanás tenta fazer? Ele tenta subverter o conselho de Deus. Primeiro, ele levanta dúvida quanto à palavra de Deus. Deus falou palavra, Deus falou para o homem. Ele fala, será que é isso mesmo? Será que vocês realmente não podem comer desse fruto? E se comerem, será que vão morrer mesmo? Então ele começa, de forma muito sutil, colocando em xeque a palavra de Deus. Ele não ataca diretamente Deus. Ele não fala Deus está mentindo. Ele coloca em xeque, ele coloca dúvida. E o que a gente vai ver acontecendo com Eva é dentro do ser dela uma operação que acontece dentro do nosso ser. Que operação é essa? A mentira vem de fora, tanto a mentira quanto a verdade vem de fora para nós. E aí o que a nossa mente faz? A nossa mente é a sentinela da nossa alma. A mente vai analisar se aquilo é bom ou ruim, se aquilo é correto ou não, se vai me trazer tristeza ou alegria. A mente vai analisar. O que Satanás está fazendo com Eva, ao colocar em dúvida, é trabalhar a mente dela. E falar assim, será que é isso mesmo? Vamos pensar aqui. Vamos pensar se isso realmente vai acontecer. Será que de fato vocês vão morrer? Será que realmente vocês não podem comer? Qual é o problema de vocês comerem? Então, uma operação mental. Depois que Eva, ela deixa aquilo ali
entrar no ser dela, a mente dela concorda com aquela proposta, o que acontece? Afeta o sentimento, o afeto de Eva. Ela olha para o fruto e agora ela já vê o fruto de forma diferente, como desejável para dar entendimento. E aí depois o que acontece? A vontade de Eva, ela come o fruto. E depois da vontade o que acontece? Primeiro, mente, afetos, vontade e depois sentimento. O que ela sente depois que ela come o fruto? Medo, vergonha, culpa. Adão se vitimiza, Eva também se vitimiza, né? E ali começa um jogando a culpa no outro. Então, o que a gente vai perceber é que esse mesmo modo de operação do engano vai acontecer conosco hoje. Quando alguém te faz uma proposta contrária ao que a palavra fala, a primeira coisa que vai acontecer, você vai pensar, isso é bom? Isso vai me trazer alegria? Isso vai me trazer prazer? Isso vai me dar satisfação e tal. Depois o seu desejo vai ter vontade daquilo. Você vai desejar aquilo. Depois você vai fazer, e quando você faz, vem um sentimento. O que as pessoas, geralmente, quando procuram aconselhamento, o que está acontecendo? Elas estão se sentindo mal. A grande maioria das pessoas que pedem aconselhamento é porque está se sentindo mal. Mal no casamento, está se sentindo mal com algum problema que aconteceu, uma crise financeira, um problema no trabalho. Tem algum sentimento, que pode ser de ansiedade, pode ser de raiva, pode ser de medo, pode ser de angústia, pode ser de culpa. Tem algum sentimento nela que não está legal, que está incomodando. E aí, para a gente ajudar essa pessoa, a gente tem que fazer o caminho inverso do que está acontecendo aqui em Gênesis. Eu preciso entender como ela agiu, qual o desejo do coração dela e qual é a verdade que está na mente dela que disse que isso seria bom para ela. E quando que essas verdades são construídas, que a gente pode chamar de crenças, né? Quando essas crenças são construídas? Geralmente lá na infância. Com as interpretações que a gente vai dando para a realidade. E aí aquilo ali vai se tornando uma verdade dentro da gente. Por exemplo, a mulher que acha que o homem não presta, muitas, é porque lá na infância aconteceu alguma coisa, ou na juventude, ou na adolescência, numa negativa com a figura masculina, e aí ela tomou isso como uma verdade. E aí o desejo dela muda, os atos mudam, os sentimentos mudam. Né? As pessoas que acham que o dinheiro é a salvação, o dinheiro é a medida de todas as coisas, que se forem ricos serão felizes. Em algum momento, ela acreditou nisso, desejou isso, se comportou para atingir isso, e aí veio esses sentimentos que muitas vezes a idolatria provoca na gente, que é de frustração, que é de tristeza, de angústia, de ansiedade, né? Porque aquilo ali não realmente alimenta a nossa alma como a gente esperava que iria alimentar. Com relação ao sexo, com relação a qualquer outra coisa do mesmo jeito. Essa maneira como o engano entra no nosso ser, que aconteceu com Eva, acontece com todos nós até hoje. Aqui a Bíblia não está só descrevendo um fato, ela também está nos mostrando como nós funcionamos e como o engano entra dentro de nós e como lidar com esse engano. Né? Então ele levanta essa dúvida, aí depois ele distorce a palavra. Né? Ele distorce o que Deus falou. É claro que vocês não vão morrer. Deus não vai deixar vocês morrerem. E por fim, ele nega a palavra de Deus. Ele fala assim, olha, Deus está escondendo de vocês uma coisa boa. Porque vocês poderão ser iguais a Deus. Ele não quer que vocês sejam iguais. Comam do fruto e serão iguais a Deus. Então ele diz aqui para Eva que não é uma relação de causa e efeito. Se ela comer do fruto, ela não vai morrer. E pelo contrário, ela vai ter um benefício, que ela será igual a Deus. Ele tenta nos fazer pensar que pensamentos, palavras, atos e hábitos pecaminosos não têm importância. E ele acusa o próprio Deus de ser mau. Ele está impedindo vocês de terem uma coisa boa, de terem um benefício. Ele está tirando a felicidade de vocês. É o que Satanás acusa aqui no final. Qual é o resultado da escolha errada de Adão e Eva? Aí é que a gente vai ver a questão do sentimento. Aí a partir do versículo 6, fala que então ela come, dá para o marido. No 7 fala que eles percebem que estavam nus e eles cobrem a nudez. Por quê? Vergonha. O que é vergonha? Vergonha é quando a gente tem alguma coisa, seja um defeito, seja uma questão de aparência, seja uma questão de falta de conhecimento, ou seja um pecado,
ou às vezes o combo disso tudo, e a gente não quer que o outro veja. Então, quando eu, por exemplo, estou diante de um público, eu estou me expondo. As pessoas estão vendo coisas em mim. Aí, às vezes, eu fico com vergonha de estar em público, eu não quero que as pessoas vejam algumas coisas que eu não quero que elas vejam. Porque, né, eu quero que aquilo fique na minha vida privada. O que aconteceu com Adão e Eva é exatamente isso. Eles agora querem se esconder um do outro. Eles querem esconder a nudez porque tem uma coisa que Eva não quer que Adão veja e Adão não quer que Eva veja que está dentro deles, que é pecado. Eles não querem mostrar isso um para o outro. Então eles vão fazer pensando assim, vamos dar o nosso próprio jeito? A gente pega umas folhas de figueira, faz os aventais aqui para a gente, cobra a nossa nudez e a gente resolve esse problema. A gente tenta fazer o mesmo. Quando nós fazemos alguma coisa que desagrada a Deus, a gente pensa assim, vou resolver do meu jeito. Lembra que Davi fez isso? Engravidou a mulher do seu comandante das tropas e falou assim, eu vou dar o meu próprio jeito, eu vou matá-lo, vou me casar com ela, e aí o filho que ela está esperando fica como sendo meu. E ninguém vai desconfiar que foi concebido antes dela ficar viúva. Ele tentou dar o próprio jeito dele no seu próprio pecado. É o que Adão e Eva estão fazendo e é o que nós muitas vezes tentamos fazer. Dar o nosso próprio jeito. Né? Resolveu? Não. Porque eles se rebelaram e escolheram seguir o conselho errado. E aí nós temos consequências de rejeitar o conselho divino que aconteceram na vida de Adão e Eva. Morte física, não naquele momento, mas um dia eles iriam morrer fisicamente. Morte espiritual, separado de Deus, eles ali... Deus vinha encontrar-se com eles, né, constantemente, e agora eles se encontram em encontro de terror, eles têm medo, eles se escondem de Deus, porque eles estão agora distantes de Deus, porque o pecado separa de Deus, e morte eterna, caso morressem espiritualmente e morressem fisicamente ao mesmo tempo, né? A morte espiritual, a distância de Deus e a morte física, quando juntas, promovem a morte eterna. Então essas seriam as consequências do pecado de Adão e Eva que se fazem surtir até hoje. Então, quais são as consequências que eles tiveram de rejeitar o conselho divino? Primeiro, consequências imediatas. Ganharam conhecimento do bem e do mal e perderam o poder de alcançarem mudança. Né? O que é isso? Eles não tinham conhecimento, eles tinham conhecimento conceitual, revelado por Deus do que era pecado. Mas eles não tinham um conceito experimental. Eles não tinham experimentado o pecado. E eles experimentam o pecado, inclusive suas consequências. Então, agora eles têm esse conhecimento experiencial do pecado. E ganharam mais o quê? Aí agora o texto continua, né? Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Esse encontro, que era um encontro de amor, se torna um encontro de pavor, por causa do pecado. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E lhe respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó, todos os dias da tua vida. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que atendestes a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenaram não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois ela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O que acontece então? Primeiro, culpa. Eles sentiram culpados e se esconderam um do outro e tentaram se esconder de Deus. Separação de Deus e separação do outro. Agora,
O texto do capítulo 2, versículo 25, fala: ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora eles querem cobrir a nudez, porque eles têm vergonha do que há neles. Então eles se separam do outro, se separam de Deus, né? Ficam cegos para como deveriam resolver o problema do pecado e tentam dar o seu próprio jeito, fogem da presença de Deus, se escondem, fazem folhas de figueira, arranjam desculpas, o homem não assume responsabilidade nem a mulher, o homem fala a culpa é da mulher, a mulher fala a culpa é da serpente, ou seja, transferem culpa. E eles arranjam um problema com Deus, entre eles, com as pessoas e com o meio ambiente, inclusive. Com toda a criação, o pecado afeta o relacionamento deles com Deus, um com o outro, e o relacionamento deles com a criação, porque agora o mundo se voltará contra eles. O que a gente pode extrair, então, dessa primeira parte aqui do que a gente falou hoje? Que pensamentos, que falas, que opiniões, que conselhos e relacionamentos são sempre fixados por uma agenda. Muito embora a gente possa estar inconsciente disso, diariamente falamos uns aos outros o que desejamos, o que pensamos e o que fazemos. Quando você dá uma opinião, você está falando o que você deseja, o que você pensa. Conselho é sempre moral. Está sempre definindo certo e errado, bem e mal, verdadeiro e falso, saudável e doente. Conselho sempre dá às nossas situações e relacionamentos um retrato moral. Não existe conselho neutro. Conselho sempre vai estar fixado por uma agenda e sempre vai ter uma moralidade do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que traz alegria, do que traz tristeza. E nós deveríamos ter fome por Gênesis 1 e 2, quando tudo que as pessoas pensavam, diziam e faziam eram baseadas somente na palavra de Deus. Nós vivemos então num mundo com muita confusão. Literalmente, milhares de vozes nos falam ao mesmo tempo. Né? Pensa bem no tanto de vozes que você ouve. Sai de casa, suponhamos aqui uma rotina normal. Você sai de casa, liga o rádio, está ouvindo vozes. Você chega no trabalho, seus amigos estão conversando com você, está ouvindo vozes. Você entra na internet e lê alguma coisa, está ouvindo voz. Você liga a televisão, está ouvindo voz. Você ouve uma música, está ouvindo voz. Você conversa com o seu cônjuge, está ouvindo voz. O tempo todo nós estamos ouvindo vozes que não são neutras e que estão nos orientando a fazer alguma coisa, a ser alguma coisa, a agir de alguma maneira ou a sentir alguma coisa. E elas não são neutras. Elas não são neutras. Né? E cada uma interpretando a vida e competindo com os nossos corações. Então, nós necessitamos das Escrituras, da Bíblia, da Palavra de Deus, para eliminar essa confusão e dar sentido às nossas vidas. Então, a gente viu ali que a necessidade começou quando o homem foi criado, ela se amplificou após o pecado e ela continua. Olha Gênesis capítulo 4, o que está acontecendo aqui. Versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Perceba, em cada um dos estágios seguintes, Caim poderia ter feito a escolha certa, a escolha prudente, mas em vez disso ele continuou numa espiral descendente, aumentando a consequência do pecado. O que aconteceu? Caim trouxe uma oferta inaceitável. Por que a oferta de Caim era inaceitável? Olha aqui o Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Como é que Adão e Eva tentam lidar com a nudez que o pecado provocou?
Não a nudez do corpo em si, a nudez da alma. A alma agora está contorcida, está distorcida, ela está retorcida, na verdade. Ela está quebrada, a alma. Ela está caída, afetada pelo pecado. Eles tentam cobrir a nudez física, achando que assim cobrirão a nudez da alma. Com folhas de figueira, fazendo aventais. Resolve? Não resolve. Aí Deus vai lá, mata um animal e cobre a nudez de Adão e Eva com a pele desse animal. Ali Deus está estabelecendo um padrão. Ele está querendo dizer o seguinte: para resolver o problema de vocês, para poder lidar com a consequência do pecado, tem que haver morte. Eu falei que vocês morreriam se pecassem, mas provisoriamente vocês não vão morrer. Um animal vai morrer no lugar de vocês. E ali Deus estabelece um padrão de que alguém tem que morrer para que os outros continuem vivos. E Deus deixa claro que a adoração a Ele agora vai passar pelo sacrifício. Provisoriamente um animal. Mais na frente, quando estabelecer a lei, quando Ele dá a lei a Moisés, isso fica claro. Quando estabelece a lei dos sacrifícios. Por enquanto, é uma revelação, é uma adoração exigida, mas não muito clara ainda. Mas fica claro uma coisa: tem que haver um sacrifício. Tem que haver uma mediação de um sacrifício. Então, eles sabiam disso. Porque isso foi informado para Adão, e Adão passou para os filhos. Tanto é que Abel fez certo. Só que Caim quis fazer a oferta do jeito dele. A adoração do jeito dele. Não, eu vou levar um fruto da terra, eu vivo disso, eu vou levar o que eu tenho. Só que Abel não. Abel imitou seu pai. Ele mata o animal e leva ao Senhor, porque ele entendeu que a adoração passaria por sacrifício. Provisoriamente seria um animal e futuramente seria um Messias que morreria pelos nossos pecados, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Sem a mediação de Cristo que morreu por nós, é impossível adorá-lo. E aí Deus ainda alerta Caim, fala assim: olha para o seu irmão, veja como o seu irmão fez e imita o seu irmão. Se você fizer o que o seu irmão fez, você vai ser aceito, a sua adoração, o seu louvor será aceito. Né? A oferta de Abel serviu de lembrete para Caim. O sacrifício de Abel foi aceito, e Caim, ao invés de ouvir o conselho de Deus, ele fala: vou viver do meu próprio jeito. Ele não aceita e não refaz a oferta. E fica irado com Deus. Né? E Deus confronta Caim. Caim, por que você está irado? Porque o seu semblante está caído, você está chateado, está frustrado. Duas opções Deus dá para ele: faça o que é certo e sinta-se bem, vai lá, sacrifique um animal, imita Abel, faz o mesmo que ele fez e você vai se sentir bem, revigorado, aceito, amado, feliz, alegre, vai ter prazer de novo. E faça o que é errado e o pecado vai te destruir. O que Deus está fazendo? Aconselhando. Aconselhando Caim. Ele está dizendo para Caim como Caim deve fazer. Isso é aconselhamento, meus irmãos. Né? E aí ele não aceita o conselho de Deus, entra numa espiral descendente, a coisa vai piorando ao ponto dele matar o próprio irmão. E Deus pergunta: onde está o teu irmão? Caim se esquiva por meio de uma cosmovisão diferente, diz: não tem nada a ver com meu irmão. Aí ele já não segue o mandato social, que é do amor ao próximo, não tem nada a ver com meu irmão, né? E aí Deus fala para ele: olha, a voz do teu irmão, a voz do sangue do teu irmão, clama da terra a mim por justiça. Quer você reconheça ou não a sua culpa, você estará sujeito a castigo. Muitas pessoas não se sentem culpadas, mas o fato delas não se sentirem culpadas não quer dizer que elas não são culpadas. É o que Deus está falando para Caim. Caim, você mesmo não se sentindo culpado, você é culpado. Haverá consequência para o mal que você fez. E aí Caim se vitimiza. Ele reagiu como o pai e como a mãe quando pecaram e foram confrontados por Deus. Ele se vitimiza. Versículo 13, né, capítulo 4. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Né? Então meu castigo é demais para mim. Versículo 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença aí de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Ou seja, todos estão contra mim. Coitado de mim. Né? Ele se vitimiza.
Será que estavam mesmo todos contra ele? Qual que era o verdadeiro problema de Caim? Era a consciência dele martelando, falando para ele quanto errado ele estava, falando a ele do seu próprio pecado e o levando a confessar, a reconhecer e pedir perdão. Então a gente vê que essa necessidade continua, a gente vai vendo isso acontecendo por todo o Antigo Testamento. Deus orientando, Deus aconselhando, Deus mostrando para o homem o caminho. O aconselhamento acontecendo ali, fluindo em todo o Antigo Testamento, né? E aí você me pergunta, tá bom, e os dias de hoje? Ainda precisamos disso, de aconselhamento, será? Precisamos do conselho da palavra de Deus? Vamos lá para 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Quando ele usa esse termo nos últimos dias, o que é últimos dias, essa expressão do Novo Testamento? Últimos dias é o tempo que se estende desde a ascensão de Cristo até a volta de Cristo. Então, século I era últimos dias, século XXI são os últimos dias. Nós estamos nos últimos dias desde aquela época. E ele está falando para a gente, olha, nos últimos dias vai ser um período de grande iniquidade. Né? As pessoas serão assim, gente. As pessoas são assim, né? Egoístas, são avarentas, são arrogantes, falam demais de si próprias, né? Blasfemam, são desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. As pessoas são assim. São essas pessoas que nós vamos aconselhar, que nós vamos ajudar a lutar contra esses pecados, né? Então, ó, é tudo isso daqui que ele está colocando, ó, né? Sem domínio próprio, odeia o bem. Mas os últimos dias também vai ser um período de grande hipocrisia. Olha o versículo 5 ao 7. Tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar a mulherinha sobrecarregada de pecados, conduzidas de várias paixões, que a pedir sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Período de hipocrisia, que as pessoas vão falar e não vão viver. Que as pessoas vão demonstrar uma piedade baseada em pressupostos errados, em comportamentos errados, em atitudes erradas, e não nas verdadeiras atitudes que o Evangelho nos chama a viver. Mas também é um período de apostasia, olha o versículo 8 e 9. De modo que James e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Homens de todo corrompidos na mente, réprobos contra a fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidentes, como também aconteceu com a daqueles. Gente que está na igreja, que vai assumir posição de liderança na igreja, gente que vai estar entre nós, vai abandonar a fé. Talvez vocês até conheçam alguém que aconteceu isso, né? Período de grande perseguição, versículos 12 e 13. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É um período também de perseguição à igreja, os valores da igreja, a postura da igreja, a verdade pregada pela igreja. Então a gente vive hoje nesse momento, em uma sociedade do tipo de Corinto, né? No mundo todo. Ficou muito parecido com o que aconteceu na igreja ali de Corinto. Quais são, então, as alternativas para isso, para essa realidade que nós enfrentamos? Podemos desistir, como muitos já fizeram. Alguns desistem brincando de igreja, fingindo, né? E aí vem aqui, faz aquele teatrinho, vai embora para casa e vive a vida como qualquer outra pessoa vive, né? Alguns desistem vivendo vidas pessimistas. Não tem mais jeito, é assim mesmo. O que eu posso fazer? Mas a palavra fala em 1 Coríntios 13 que o amor tudo crê, o amor espera, e Deus é um Deus de esperança, né? Alguns desistem colocando toda a culpa em Satanás. Tem um conhecido, que a esposa dele era de uma igreja aí,
E ele traiu a esposa e engravidou a moça com quem ele estava traindo a esposa. E aí ele confessou para a esposa isso, e a esposa foi pedir a orientação da igreja. E aí o que foi dito para ela é que era culpa do diabo. Que o problema era o diabo, que o diabo tinha se apossado do marido dela e que por isso ele tinha cometido esse pecado, né? Então alguns vão desistir colocando a culpa no diabo e vão terceirizar a responsabilidade, né? Para esses, o aconselhamento é focado em exorcismo, expulsão de demônios. Alguns desistem recorrendo a bênçãos especiais que resolvem todos os problemas. Então, olha, eu vou ficar buscando o momento que Deus vai agir e vai resolver os meus problemas, né? Alguns desistem dizendo, é tarde demais, eu só vou evangelizar, ou é tarde demais, eu só vou ensinar, não vou me preocupar com esse negócio de aconselhar, de nada. Só vou evangelizar, vou ensinar e Deus vai fazer o trabalho aí. E as duas coisas são de fato ordenadas por Deus, tanto evangelizar quanto ensinar, né? Mas, qual é a resposta que Paulo nos dá? Qual a orientação que Paulo nos dá? Olha lá comigo, ainda 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 15. Eu vou ler o 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então Paulo diz assim, olha, ele pega aquele quadro, daquelas pessoas cheias de problema que a gente viu aqui, e ele fala assim, Timóteo, ele está mandando Timóteo para a igreja de Éfeso. Ele fala assim, esse é o quadro que você vai se deparar na igreja de Éfeso. Então, como você vai agir para ajudar essas pessoas? Como você vai atuar diante desse quadro, dessa realidade? Primeiro ele fala, olha, Timóteo, não se esqueça, a palavra de Deus é inspirada, ela é soprada por Deus. Então, essa palavra aqui, meus irmãos, ela é soprada, ela é inspirada por Deus. É a verdade absoluta. O que está aqui é a verdade de Deus, não só para a nossa salvação, não só para o nosso entendimento de como os anjos funcionam, não só para o nosso entendimento das realidades espirituais. Ela é a verdade de Deus para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, para lidar com os nossos problemas, as nossas lutas diárias. Ela vai te dizer como você deve administrar suas finanças, como você deve criar os seus filhos, como você deve viver a sua vida conjugal, como você deve trabalhar, como fazer escolhas. Ela vai te dar orientação para todas as áreas da vida. Porque ela é inspirada por Deus. E ela é proveitosa para o quê? Ele fala, doutrinar, repreender, corrigir, treinar, instruir em justiça e ou transformação. Né? Ele fala assim, para habilitar para toda boa obra. Ela habilita o homem a ser um bom marido, ela habilita a esposa a ser uma boa esposa, os filhos a serem filhos que devem ser, o trabalhador a ser um bom trabalhador, o empregador a ser um empregador correto, como nós pastores devemos agir, como vocês ovelhas devem agir. Ela ensina, ela habilita para toda boa obra. Por quê? Mudança é negócio de Deus e da igreja. Seu método é justificação, nos declarar justos, e santificação, nos tornar justos. Esse é o método de Deus. E ele fala no versículo 17, olha, a palavra de Deus vai equipar de modo adequado. Ou a palavra equipe de modo adequado, ou ela é uma fraude. Ou a palavra equipa de modo adequado, ou a igreja esteve perdida até aparecer Freud. Concluindo então, irmãos. Ser humano é necessitar de ajuda fora de mim mesmo. Influência sempre carrega uma agenda moral. Cada um sofre de algum grau de cegueira espiritual. Eu lembro, quando falo dessa questão de cegueira espiritual, eu lembro de uma história que uma vez eu li,
sobre os elefantes na Índia. Até hoje, é comum as pessoas usarem elefantes para transporte de pessoas e de cargas. Então, assim, é comum, assim, mais ou menos no interior da Índia, você vê uma pessoa montada no elefante, aí ele para lá no mercado, numa estalagem, em algum lugar, desce o elefante e pega o elefante, pega uma corda normal, aí tem uns toquinhos assim na entrada e ele amarra o elefante com aquela corda e naquele toquinho. Aí você pensa, mas como assim se o elefante ele fizer assim com a perna, ele arranca esse toco. O bicho daquele tamanho, com aquela força. Como eles conseguem domesticar o elefante? Para você entender isso, você tem que ir na infância do elefante. Quando o elefante é pequeno e não tão forte, ao invés de uma corda, eles colocam uma corrente, uma espécie de algema no elefante. E eles não amarram num toquinho, eles amarram numa árvore, com um galho grosso, espesso. E aquele elefantezinho, ele tenta, ele não consegue se desvencilhar. Em alguns casos, ele tenta tanto que chega no osso. Aquela corrente na perna dele o fere até chegar no osso. E chega um determinado momento que ele desiste. Ele fala assim, eu vou sentir dor, não quero mais sentir dor, eu vou desistir. E aí, é um momento em que trocam a corrente pela corda, a árvore pelo tronco. E todas as vezes que o elefante sente a pressão na patinha dele, ele nem tenta mais, porque ele tem medo da dor. Ele é forte. Ele é enorme. Ele é poderoso. Mas ele é dominado. Por quê? Porque a mente está escravizada. Lembra quando o pessoal saiu do Egito? Viram aquelas maravilhas, as pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho. E aí começaram a ver as dificuldades do deserto, eles começaram a reclamar. Vamos voltar para o Egito, lá a gente tem isso, tem aquilo. Vamos voltar para o Egito, tem pepino, tem melão, tem não sei o quê, tem alho, não sei o quê. Vamos voltar para o Egito. Qual que era o problema do povo? Mente escravizada. Estavam na liberdade, mas pensando como escravo. Aí Deus permite que toda aquela geração morra, só sobrevivendo 2, que são Josué e Caleb, e uma nova geração, fruto da liberdade, é que entra na Terra Prometida, porque tinha cabeça de gente livre. Muito crente é assim. É forte. É poderoso em Cristo Jesus. Tem conhecimento para a vida, para lidar com as dificuldades da vida, com as lutas diárias, para aplicar as escrituras aos problemas constantes, mas infelizmente a mente ainda está escravizada. Pela vida antiga, por aquele pecado, por falsas crenças, por sentimentos enganosos, por uma interpretação equivocada da realidade, por uma lente interpretativa errada. Muitos ainda estão assim, muitos ainda estão cegos, né? Eu preciso receber a verdade de fora de mim mesmo para fazer sentido, fora de mim mesmo para fazer sentido fora da minha vida. Então, a verdade fora de mim é que faz sentido para a vida fora e dentro de mim, né? Eu preciso humildemente examinar por que faço e digo as coisas que eu faço. Eu preciso reconhecer quão enganosos são os pecados e me obrigar a ser o mais prescrutável possível. Eu preciso aprender como ser um dos instrumentos de Deus para a mudança na vida de outras pessoas. Saturar-me com as Escrituras de forma que minhas interpretações e conselhos, que minhas interpretações e conselhos alheios sejam entendidos baseados na palavra de Deus. Eu preciso reconhecer como estou influenciando outros nos relacionamentos e situações da vida diária. Então, a necessidade de aconselhamento continua. A igreja precisa aconselhar. É parte do nosso chamado, é parte da nossa vida, é parte do nosso ministério como igreja. Ajudar pessoas em crise de fé, com falsas crenças, com comportamentos pecaminosos, sentimentos e desejos que desagradam a Deus. Queridos, essa é a primeira parte. Não sei se o pastor quer parar por aqui, quer deixar abrir para perguntas e a gente continua, não sei. Acho que agora eu vou abrir para perguntas, se alguém quiser. E eu tenho a impressão que a coisa vai longe aqui.
Eu acho que a gente pode parar e voltar amanhã de manhã. Fala, pode perguntar. Espera aí que ele vai dar o microfone só para todo mundo ouvir a pergunta. É para transmissão, para poder gravar. É para gravar. Você vai ter que falar no microfone, não tem jeito. Boa noite. Olha, caramba. Boa noite, reverendo. Queria voltar lá em Caim, porque o senhor explicou muito bem, né, a questão e tudo. Mas tem uns detalhes que, com certeza, o senhor sabe, poderiam nos ajudar a entender ainda mais a reação de Caim. O nome Caim diz muito sobre ele, porque em hebraico o nome Caim dá a entender que Eva e Adão achavam que Caim era o Messias. Né? Porque em Gênesis 3,15, Deus vem e fala que ia levantar aquele que pisaria a cabeça da serpente, etc. e tal. Eles não pensavam, isso aqui vai ser para daqui a sei lá quantos mil anos. Eles acharam que era imediato, dali a pouco. E quando nasce Caim, então, eles colocam o nome Caim, que dá a entender, olha, esse aqui é o Messias, ele é o escolhido. Então aí, claro que isso não está na Bíblia, né? São coisas que nós inferimos e tudo, e muitos comentários estudiosos bíblicos também escrevem seus comentários. Você imagina um camarada que a família dele, o pai e a mãe, acham que esse camarada vai ser o que vai resolver o problema da humanidade. Como que esse camarada foi criado? Será que ele foi mimado? Aí esse camarada chega, oferece a sua oferta, de um jeito que não é o prescrito, não é aceita, e ele fica com raivinha. E aí a tragédia é que esse cara, que era o Messias, entre aspas, ele se torna um assassino. Ele mata o próprio irmão. Olha que tragédia para essa família. Que decepção para esse pai e para essa mãe. E a gente lê esse texto, são 2, 3 versículos, passa assim, passa batido. Não vem nada disso na nossa cabeça. Né? O contexto familiar de Caim, que foi provavelmente criado com pais que o mimavam, não sei o quê, que não devia ser tratado da mesma forma que Abel. Ele devia se achar o tal também. E aí vem, como assim, eu sou o Messias, eu sou o Caim. Adquirir. O Caim é adquirir. Né? Adquirir a salvação aqui, para a galera. E aí vem, não, nada disso. E mata, e tem tudo mais. Né? Então você vê, a questão de Caim é muito, passa batido, a gente lê, nem dá atenção, acho que é só um irmão que matou o outro, mas é uma tragédia muito grande para essa família, né? Com certeza. Muito grande. Aquela promessa que é dada lá em Gênesis 2, de que o descendente da mulher esmagaria o descendente, né, a cabeça da serpente, sempre tem essa expectativa de que ela vai ser cumprida, né? Tanto Adão e Eva, depois vem Abraão, vem Moisés, vem Abraão, vem Moisés, sempre tem essa expectativa de que ela vai ser cumprida. A vinda do Messias é sempre uma expectativa, mas a gente vai vendo que as pessoas vão se frustrando, né? E com certeza isso influenciou a reação de Caim. Não tem a mínima dúvida. Acho que tem 2 coisas que me chamam a atenção, de que o aconselhamento ele é necessário mesmo sem o pecado, porque talvez a gente imagine que ele seja necessário depois do pecado. Então, quer dizer, se é antes do pecado, é uma necessidade intrínseca do ser humano, não tem jeito. E a segunda coisa é a descrição das ações de, especialmente, Adão e Eva, são mais do que descrições, são descrições de como nós funcionamos. Isso é muito importante. Então, não é só olhar para eles e ver como é que eles fizeram. É olhar para eles e ver como nós fazemos. Porque exatamente o que eles fizeram, nós fazemos do mesmo jeito. Só mudou o período histórico, mas nós estamos do mesmo jeito. O Redentor já veio, mas nós estamos fazendo a mesma coisa e, às vezes, matando os outros com palavras. As palavras vêm ferindo tanta gente no meio da igreja que se fere com palavras. Se fere justamente, né? As palavras têm um poder de matar enorme, né? Então, essas 2 coisas, para mim, são muito importantes, mostrando como a gente pode escolher o que a gente quer viver. Ou a gente vai entender que o aconselhamento é alguma coisa absolutamente necessária e essencial na igreja, não é moda numa igreja, não há como ser igreja sem aconselhamento, ou a gente escolhe algum outro tipo de caminho, mas não tem jeito, a gente vai ter que escolher um ou outro, tá bom?
perguntas mais. E a questão é que a igreja não vai fugir disso, porque ela vai aconselhar. Exatamente. Agora, a grande questão é baseada em quê? Baseado né? em quê? Exatamente. Quando você dá sugestão para alguém, você dá um conselho informal. Né? Alguém, estou passando por isso, você fala, faz isso. Isso é conselho. Só que é baseado em qual pressuposto? Em qual crença? Em qual verdade? Essa é a grande questão. Mas que a gente aconselha. Não resta dúvida. Essa do elefante é chocante, né? Você vê, parece que é treinado e sai do Egito. A gente estava tão treinado no Egito que a gente se acostumou com o Egito. É difícil tirar isso da gente. Né? Alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma colocação? Aproveita que fala. Eu sei que tem muitas perguntas porque outras coisas vão surgir, tá? Em outras palestras dele, mas dentro do que ele falou, vocês podem ir perguntando. Não, eu só queria, boa noite, dizer que a responsabilidade de aconselhar, ela é muito forte, muito séria. Uhum. Porque, né, ou você leva a pessoa, você ajuda a pessoa a sair do buraco, ou você joga no buraco. É Verdade. algo muito sério. Verdade. E a gente precisa ter essa percepção. Essa semana eu me deparei com uma pessoa que me procurou, falando assim, minha filha vai mudar e tal, e está indo com o marido e tal, e na hora eu falei, poxa, mas por que ela vai e tal? Aí a gente começou a conversar e tal. É isso que ela tem que fazer. Ela tem que seguir o marido dela. O marido dela é pastor, né? Isso. E a tendência da gente é não, por que vai, tem que ficar aqui e tal, próximo da família. Olha só a dimensão Está aconselhando, das coisas, né? Está aconselhando. Está aconselhando. Não, tem que ir mesmo. E no final, é isso aí. Vamos orar. Misael, ora por nós. Tem muitos outros assuntos que vão entrar na baila. Fica tranquilo, que eu sei que tem um monte de questões na cabeça de vocês. Eles vão vindo aí, como as coisas na prática funcionam. E, por exemplo, o aconselhamento quando os assuntos são um pouco mais difíceis, né? Um pouco mais, há um imbróglio um pouco maior. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Tá? Então, Misael, ora por nós, a gente agradece. E amanhã de manhã estaremos juntos aqui novamente, tá bom? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, Senhor Deus, que relata toda a história da humanidade e nos ensina nos nossos dias, no tempo que nós vivemos, o que nós devemos fazer, como nós devemos agir no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa prática de vida, Senhor Deus. Nós te louvamos por esse momento, essa oportunidade de estarmos juntos aqui e aprendermos da Tua palavra, Senhor Deus. E da importância que ela tem para a vida da Tua igreja, para a vida do Teu povo, e como nós podemos aplicá-la nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, e ensinar outras pessoas a viverem segundo a vontade do Deus Todo-Poderoso, Pai. Verdade. Nós te louvamos, Senhor Deus, por cada irmão aqui, que o Senhor desperte no nosso coração, Senhor Deus, o desejo de continuar servindo a Tua palavra, vivendo segundo a Tua palavra, e de pregar e ensinar a Tua palavra, Pai. Verdade. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Amém. Irmão, se alguém quiser conversar com ele, aproveita, pode conversar, perguntar pessoalmente, tá bom? Amanhã de manhã, 9h30, a gente continua com as palestras. Essa aqui foi gravada, depois a gente vai colocar na plataforma de YouTube da igreja lá, para os irmãos poderem ter acesso, tá bom? Deus abençoe e até amanhã de manhã, se Deus quiser.